Histórias que são escritas nas paredes, na estrutura, nas imagens, em todo um contexto, um passado que está vivo até hoje, no nosso presente, através de um único objetivo, a fé. Templos, espaços religiosos, igrejas que carregam não somente o nome, mas toda a vida de pessoas que se dedicaram fielmente no que acreditam ser uma força maior. Segundo dados do IBGE, dos cerca de 150 mil habitantes de Paranaguá, 110 mil se declaram religiosos e frequentam as diversas igrejas e outros espaços religiosos que estão espalhados pela cidade. Alguns locais são verdadeiros pontos turísticos e são mais antigos que o próprio município, mostrando que o desenvolvimento da cidade ocorreu às margens do local sagrado. Toda essa história vem dos ancestrais que colonizaram as terras do Brasil. Paranaguá foi colonizada por duas culturas, dois países altamente católicos, né? Portugal e Espanha, no período ainda da União Ibérica. Por isso que nós vamos encontrar muito presente na nossa história a questão da religiosidade. A Catedral Diocesana de Paranaguá é um exemplo das primeiras igrejas construídas no estado. Com mais de 440 anos, é mais antiga que a própria cidade. A nossa igreja de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá é a primeira igreja, não só no Paraná, mas em todo o sul do Brasil, dedicada a Nossa Senhora do Rosário. E ao redor da nossa igreja, da nossa matriz, da nossa catedral, e damos vários nomes, o Paranaguá tem muito disso, né? É que se construiu a cidade de Paranaguá, que se construiu a vila de Paranaguá. Já o Santuário de São Francisco de Chagas, conhecida como Igreja da Ordem, tenta manter desde as paredes ao teto a conservação de como era na época da construção, no ano de 1794. Então esta igreja é uma das mais antigas do Paraná. É a mais antiga do Paraná no sentido de que nunca foi demolida, nunca foi descaracterizada. Então ela concorre um pouco com a Igreja da Ordem de Curitiba, só que lá já foi um pouco descaracterizada, aqui não. Então poderíamos dizer que é a construção religiosa católica mais antiga do estado do Paraná que não foi demolida. E as histórias das orações e fé também envolvem um grupo que ajudou a construir toda a história de Paranaguá e do Brasil, os negros. A igreja de São Benedito começou a ser construída em 1784 e a imagem do santo tem toda uma história que é mantida para ser repassada ano após ano. E a imagem de São Benedito também tem uma história bem interessante. Se a gente observar a história da igreja, da própria imagem, ele tem um paninho de prato na mão direita e um ramalhete na mão esquerda. São Benedito, ele desviava os restos de pães para os escravos que passavam fome. E aí o dono do local resolveu pegar São Benedito, né, com aqueles pães que ele estava levando. E ele estava levando nesse pano de prato e o dono do local perguntou: o que você leva aí, Ditinho? Ele disse assim: e agora, se eu contar a verdade, eu vou ser açoitado, né? Porque negro só apanhava, né? Aí ele disse: vou ter que contar uma mentira. Ele disse: olha, Senhor, levo rosas para ornamentar o altar de Nossa Senhora Aparecida. Aí o cidadão disse: abra que eu quero ver. Aí quando ele abriu, os pães se transformaram em rosas. Portanto, essa imagem aqui só vai ser encontrada aqui, né? Com essa história. E foi há muitos anos atrás que outras religiões também tiveram as igrejas construídas. A primeira igreja batista do Paraná é também a primeira igreja evangélica de Paranaguá e tem data de 1903. E começou de uma forma muito simples, com uma pequena casa de madeira que foi crescendo através dos anos, mas se preservou sempre o local onde tudo se iniciou. Em 1903, já praticamente 6 meses depois que ele estava aqui, os primeiros batismos aconteceram aqui na Costeira, a Praia da Costeira, que era chamada Prainha, e no dia 12 de abril de 1903. E já logo em seguida ele comprou essa propriedade onde nós temos o templo hoje, né? E construiu uma casa de madeira para os cultos e uma casa anexa onde ele morava e tinha também um grupo escolar. Um dos ícones da religiosidade em Paranaguá é o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rosário do Rossio,
que nos momentos de festas chega a reunir cerca de 200 mil fiéis que vêm de várias partes do Brasil para louvar a santa e renovar os votos de fé desta que é considerada a terceira maior festa católica do país. Igreja que também traz uma história peculiar sobre a santa. E os padres, então, do centro de Paranaguá, da igreja, da Catedral de Nossa Senhora do Rosário, decidem trazer essa imagem para o centro da cidade. Eles vão até lá, em comitiva, vai o padre, vão as senhoras, vão os senhores, as pessoas importantes, a pé até o Rossio, trazem a imagem para o centro, para a Catedral, onde no outro dia a imagem some. E na ideia, então, dessas pessoas é que a imagem voltou para o Rossio. É lógico que alguns pensaram, não voltou nada. O que aconteceu foi que alguém roubou, levou de volta. E eles fazem novamente essa ida até o Rossio, pegam a imagem novamente e trazem para a Catedral. E ela some outra vez. Paranaguá é considerada patrimônio histórico nacional por ter em diversos espaços da cidade belezas históricas que recebem visitantes de todo o mundo. Um dos locais que deve ser lembrado é a mesquita. O tamanho e a imponência também é um local não apenas de oração, mas um ponto turístico da cidade. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Características, histórias e fé que fazem parte dos 368 anos de Paranaguá.